Boa noite, bem-vindos. Vamos dar mais uma vez o início à nossa aula virtual. Agora é síncrona, né? Mas depois ela fica disponibilizada lá no Que Mágico. Tem uma pergunta aqui do Alex. Assim que eu tiver uma amostra razoável aí de notas, eu já começo a publicar essas notas, tudo bem? E eu tento trabalhar essas notas de forma dinâmica, né? Então elas não fecham, né? É assim, por exemplo, a continuada 1, ela fecha. Mas, por exemplo, as outras avaliações, elas podem afetar a nota continuada 1, né? E eu procuro fazer que esse afetar ele seja para melhor, né? Então, a se não for para melhor, eu não vou mexer em nenhuma nota. Mas aí, a cada realização, quando uma amostragem de participação acontecer, eu já publico e aviso vocês, né? Tá bom? Ok. Mas aí vamos aí de atentos, né? Para continuar sempre abertos para aprender e a gente pode se ajudando aí. Vamos lá. Alguma outra pergunta, gente? Podem fazer a pergunta ao vivo e a cores. Professor, eu tive algumas questões pessoais e me perdi um pouco nos conteúdos. Então, Certo. eu estou retomando, assistindo os vídeos, até agora há pouco estava assistindo algumas coisas que eu assisti, acho que uma aula sua. Eu fiquei com algumas dúvidas, acabei depois retomando para tirar. Eu estou te mandando alguns e-mails, para a gente também não se perder e eu não atrapalhar, né, a aula, né, da semana que já passa tão rápido. Aí depois, conforme o senhor for vendo os meus e-mails, o senhor vai respondendo. Eu agradeço. Pode deixar. A primeira aula era basicamente orientação, a gente não trabalhou muito o conteúdo. Na segunda aula, eu continuo trabalhando orientações, mas depois a gente, já na segunda aula, entra com porcentagem, né? E introduz lá funções, e é esse o nosso trabalho. O objetivo aqui é trabalhar toda a base matemática que, em tese, todo mundo deveria estar recebendo aí no ensino básico, né? Mas, dentro das possibilidades, eu acho, né, que dá para levar. Minha primeira dúvida foi realmente sobre a primeira aula mesmo de porcentagem, mas depois o senhor me responde lá no e-mail. Tá Acredito bom. que não vai ser muito difícil. Em tese, a gente também continua trabalhando. Hoje também tem um pouco de porcentagem. E ela não foge e podem interagir sem problemas nenhum. Boa noite para quem chegou. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui a tela inteira. Então, na aula passada, eu uso a palavra pedagógico e continuo usando a palavra pedagógico hoje, mas, na verdade, a gente tenta fazer aí um trabalho andragógico, sem querer infantilizar ninguém, né? No caso, se fosse um trabalho com adolescentes, seria terapogógico, mas trabalho com vocês, né? Todos adultos aí, a gente tenta fazer um trabalho andragógico. Mas o pedagógico é um trabalho de aprendizado generalizado, né? E está na maioria da cabeça das pessoas. E sempre pode me interromper. Essa aula é para todos, viu, Alex? Aqui no Meet, eu nem sei se eu tenho esse recurso, né? Essa semana que passou, eu consegui trabalhar num outro curso que eu estou fazendo, e eles trabalham lá no Zoom, e eles conseguem trabalhar por grupos, né? Eu achei bastante interessante. Mas é um trabalho geral. Mas a gente pode combinar, por exemplo, na necessidade,
eu ficar aí um pouquinho depois do horário, para quem quiser fazer outras perguntas mais específicas, né? E a gente vai atendendo na medida do possível. Fagner, o conteúdo vai ser só as aulas ao vivo ou terá algum conteúdo a mais que puder? Então, Fagner, eu estou tentando colocar alguns textos a mais, eu vou estar colocando pelo menos meus ensaios de artigo, e eu também compartilho alguns livros, né? E a gente tem, né, as referências básicas da ementa e as referências complementares também. Juliana, boa noite, bem-vinda. Tudo bem? Então é isso. Aqui, ó, eu já falei, vou voltar a falar, em tese, mesmo antes da BNCC de 2017, o objetivo da educação no Brasil era a autonomia de todos ao final do ensino básico. Então, terminou terceira série do médio, a ideia é que todo mundo estivesse autônomo aí nas 3 áreas de conhecimento e nas 12 disciplinas. Agora, se, por exemplo, na matemática eu não tenho autonomia, cada um de nós aí precisa e deve continuar buscando. Como eu já falei, podemos ser um profissional aí que é um administrador sem matemática, mas se a gente for um administrador com matemática, com certeza essa administração de empresas vai ser melhor. Eu posso ser um engenheiro aí de campo, sem muito uso de matemática, mas se eu for esse engenheiro que também utiliza matemática, a gente vai participar e se envolver melhor, não é? Então, quando eu falo aqui do caderno de exercícios, é o diário de bordo, né? Que vocês tenham aí suas anotações. Na aula passada já tinha algumas fórmulas, né? E deixem elas anotadas enquanto vocês não memorizam, né? Nesse trabalho virtual, sempre esse caderno de anotações, esse diário de bordo, ele pode ser utilizado. Mas qual que é a ideia, né? A cada disciplina, a cada semestre, de cada um dos cursos que vocês estão trabalhando, vocês precisam estar o quê? Buscando essa autonomia. E se assim vocês fizerem, no final desse semestre aí todos vocês serão melhores do que eu, porque vocês vão estar aprendendo aí mais 3 ou 4 disciplinas que às vezes eu posso não ter autonomia nenhuma. Vamos lá. O contrato. Aí eu vou pedir para vocês abrirem os microfones na hora de responder. Eu quero reforçar, esse contrato andragógico ele tem aí meia dúzia de cláusulas, né? Quem pode me falar com a dica lá da primeira, qual é a palavra que lá está? Respeito. Isso, Nathalie, né? Então vamos buscar. Acho que quase todo mundo tem aí uma definição de respeito, que às vezes é do dicionário, mas eu tenho percebido que o dicionário brasileiro ele está muito pobre, né? E em alguns casos ele está até desvirtuando algumas palavras. Então, cada um de nós aí precisa construir no seu pessoal uma definição de respeito. Eu vi algumas respostas que vocês deram, né? Existem algumas respostas que elas são da religião, algumas respostas que elas são do corporativo, né? Mas vocês devem buscar aí uma resposta pessoal que vocês devem estar sedimentando. E a gente vai trabalhando aqui alguma coisa dentro da educação, que, na minha opinião, eu acho que é uma construção melhor. Boa noite, Aida. Qual que é a segunda, gente? Boa noite, professor. Boa noite. Qual que é a segunda cláusula do nosso contrato, gente? Uma pessoa já colocou inscrito, professor, sustentabilidade. Ah, tá, eu não abri aqui o chat. Isso, então, Alex, é isso mesmo, sustentabilidade. Então, não somos uma sociedade que trabalha bem.
e a gente precisa cuidar. Eu coloquei em um dos vídeos aí o desafio de aprender a lavar o rosto com o mínimo de água possível, porque das ações que a gente tem aí de higiene corporal, na minha avaliação, lavar o rosto é a que mais desperdiça água. E aí cada um de vocês aí precisa estar descobrindo qual é uma ação sustentável para que a gente tenha o rosto higienizado. Terceira, qual que é, gente? Isso, Ana, network. Aí é a rede de relacionamentos proativa. E eu traduzi aí logo na primeira aula que entre vocês precisam ter pelo menos um amigo, né? Talvez eu tenha deixado de reforçar isso no semestre passado, e aconteceu, né, de algumas pessoas chegarem lá no penúltimo mês, no último mês, e ficar perguntando o que tem para fazer. Acho que o que tem para fazer, a gente precisa ter uma rede de relacionamentos aí que possa estar dando essa resposta. E se vocês construírem aí entre vocês um grupo de Zap, esse grupo de Zap, ele também pode dar essa resposta. E não posso chegar lá no último mês do curso sozinho e tentando descobrir o que eu deixei de fazer ou o que eu preciso fazer, né? Então, essa rede de relacionamentos precisa acontecer. E, principalmente, a questão de uma das cláusulas mais adiante no trabalho em grupo. Qual que é a quarta, gente? Grupo Proativos. Os proativos é a quinta, e a gente precisa fazer isso, né? Network e grupos proativos estão bastante relacionados, e vocês precisam estar desenvolvendo isso, por favor. Aí a Ana Carolina aqui colocou o Daily Board. A gente já tinha citado o Daily Board no slide anterior, e aqui a gente cita novamente como cláusula, né? Que vocês tenham esse Daily Board e vocês possam estar consultando, e seja para uma prova, para um trabalho em grupo, né? Vocês tenham isso dentro, na vida de vocês. Eu, profissionalmente, por exemplo, quando eu entrei na matemática financeira, eu tinha todas as fórmulas numa agenda, né? Eu não tinha as fórmulas decoradas. Eu abria a primeira página da minha agenda e eu já sabia qual fórmula utilizar, pelo menos isso. E depois, com o tempo, né, com a prática, com a utilização, a gente vai descobrindo aí. Eu sou de uma época que é anterior à calculadora financeira, né? E depois a gente vai usando, né, a calculadora financeira como um grande facilitador, e hoje a gente tem também as planilhas eletrônicas. Esse conhecimento, esse aprendizado, ele funciona muito bem se eu tenho aquela base anterior, né? Se eu não tenho a base anterior, eu tenho mais dificuldade. Última cláusula, gente. Projeto de vida. Perfeito, Aida. Então, eu recomendo essas daqui. Como eu já falei para vocês, esse contrato é dinâmico e a gente pode estar ajustando, mas o projeto de vida é algo que eu recomendo para todo mundo. Comecem a rascunhar aí esse projeto, que esse projeto ele seja para uma vida toda, que não seja para o que normalmente acontece até a aposentadoria, né? Então, tem pessoas que se aposentam muito cedo e depois perde um pouco o rumo, e é importante que vocês tenham esse rumo para a vida inteira, né? E isso faz muito bem, inclusive é uma das recomendações aí para a gente diminuir a chance do Alzheimer, por exemplo, né? Se a gente vai se colocando projetos aí a longo prazo e se desafiando para eles, a situação de a gente estar potencializando o nosso cérebro continua, né? Eu, no meu caso, eu já estou indo para o meu 12º ano de aposentado, né? E o fato de ter me aposentado muito cedo não significa que eu deixei de fazer coisas, e eu pretendo não parar, né? Continuar.
Então, essas são as cláusulas, e vira e mexe eu vou estar recordando, né, essas cláusulas, e elas podem ser objetos de avaliação também. Virando a página. Retomada. Na aula passada, a gente viu progressão aritmética e progressão geométrica. Hoje, a gente começa a fazer exercícios. Eu só mencionei a questão da PA e da PG, a gente usou lá as características comuns, né, que existem aí no trabalho com progressões. Depois, aquelas fórmulas lá que estavam no slide da aula passada são as fórmulas que a gente vai estar utilizando aí para os exercícios de fixação. Dentro de PA e PG, a gente pode estar fazendo a construção do meio aritmético, do meio geométrico, meio aritmético pensando em PA, meio geométrico pensando em PG. Depois, a novidade de hoje, que a gente também, com a exemplo da aula passada, a gente começa a sobrevoar. E a gente vai alimentando o quemático. Existe, na minha prática, uma situação assim. Vamos supor que vocês já tenham passado pela sessão 2 ou pela aula 2 e acha que a missão está cumprida. Mas na aula 2, por exemplo, né, eu poderia estar colocando mais exercícios. E aí, o que vai acontecer? Se a pessoa considera que a aula 2 está fechada, então significa que ela vai ficar com uma lacuna na nota de participação. A quarta nota de avaliação continuada é a participação no Quemágico. Então, precisa estar sempre atento aí aos ícones de atividades novas. E essas atividades novas, elas podem estar em 1, 2, 3 sessões, por exemplo. Fiquem atentos a isso e naveguem lá por todas as sessões. Se tem aí um exercício novo que, de repente, eu postei, vocês devem estar fazendo para deixar aquela sessão toda verdinha, 100% verdinha, né? Aquela barra de acompanhamento, ela precisa progredir até o 100%, ficar toda ela repleta de verde. Então, isso é mais ou menos o que a gente vai estar fazendo. Anali. Vamos lá. Gente, ó, quando a gente falou de competências lá na primeira aula, a gente está... Desculpa, professora, é que eu estou no ônibus ainda. Pode falar, Anali. Quer perguntar algo? Não, desculpa, é que eu estou no ônibus voltando do trabalho ainda. Tá, não tem problema. Vai aproveitando desse jeito. Tudo bem? Deixa o microfone fechado e pode abrir toda vez que você precisar perguntar algo. Tá bom, obrigada. Nada. Então, falando de competências, eu gosto sempre de tocar nesse ponto. Se a gente analisar o mundo antes dos anos 80, o que acontece? A educação do mundo era muito parecida. E lá na França, a gente tem lá o Perrenot, que ele abre os nossos olhos, dizendo que a gente, nas escolas, não sabe trabalhar competência, né? E o que é competência? É saber mobilizar o quê? Informação. Às vezes, um professor ele só informa e acha que a aula está dada. Um professor de matemática, de repente, ele informa e passa lá centenas de contas para os estudantes e acha que a aula está dada e o aprendizado aconteceu, né? Mas o que era comum antes dos anos 80 era informação e conhecimento, mas isso não constrói competência. E dentro da competência, a próxima dimensão é a construção de habilidade. Então, a gente precisa, com a informação e com o conhecimento, construir habilidades. E a gente precisa o quê? Continuar construindo competência, valorizando e tendo a atitude correta em relação a tudo que a gente faz. Então, esses 5 pontos aí de mobilização, eles nos tornam competentes aí para uma situação A, para uma situação B. Mas se de repente eu só tenho informação, eu não tenho a competência. Se eu tenho informação e conhecimento,
eu também não tenho a competência. Eu preciso o quê? Construir habilidade. Quando a gente fala de IPA e de IPG, então a gente tem publicado na legislação brasileira isso daqui, ó, identificar, né, essa de final 07, identificar e associar progressões. Então a gente começou a ver o quê? Essas habilidades lá na aula passada e que a gente possa perceber que uma sequência de números é uma progressão. E se ela cresce somando, é uma progressão aritmética, né? E na aula passada, a gente viu a função de primeiro grau. Quando a gente fala de função de primeiro grau, ela é uma formulação algébrica, né, de uma progressão. E um outro nome para a função de primeiro grau é função afim. Então, há funções afins de domínios discretos, né, é o que acontece na construção, o domínio de uma função de primeiro grau, ele é discreto, ele tem um tamanho, né, para análise de propriedades. Então, a gente começou a analisar lá umas propriedades, a gente sabe que existe para todas elas um primeiro termo, para todas elas um termo determinável, para todas elas existe uma razão de progressão, né? Para todas elas tem uma quantidade, uma discreção. E a partir daí a gente deduz fórmulas e busca soluções. Então, se de repente eu estou num chão de fábrica e não consigo perceber aquilo que é comum para aquela realidade, numa plataforma aí de uma esteira de trabalho, de repente a gente tem um protocolo de como está executando o trabalho naquela esteira e naquele chão de fábrica, mas de repente a gente não consegue generalidades e planejar melhor a utilização daquela situação. E a habilidade de final 08 também, identificar aí, no caso, uma PG. Então, é uma progressão de números, né, que utiliza PG, ela é uma progressão geométrica, porque ela cresce multiplicando. E toda vez que eu tenho uma projeção de valores, onde, por exemplo, plano de carreira de algumas profissões aí, a educação paulistana, plano de carreiras lá deles evolui a 6% por nível. Então, isso é uma PG, né? 6%, toda vez que a gente usa a porcentagem, a gente multiplica. Então, a gente faz os números crescerem, o quê? De forma multiplicativa, não de forma aditiva. Então, se a gente soma, é PA. Se a gente multiplica, é PG. E funções exponenciais, que a gente começa a ver hoje, a de grau 2, né? Que é a função de segundo grau. Geralmente, essa função, na nossa história, é a que a gente mais trabalha, né? A função de segundo grau. E hoje a gente começa a retomar essa base. Também de domínio discreto, a gente não trabalha ela ao infinito. A gente trabalha ela para um pequeno recorte. Desculpa aí, gente. Para análise de suas propriedades, deduções de algumas fórmulas e busca de soluções. Então, essas são as duas habilidades, né, de IPA e PG, que elas foram publicadas lá na aula passada, e espero que na releitura delas hoje, a gente perceba aí mais elementos e perceba que está caminhando para isso. Mas se esse japonês aqui, nesse trabalho, a gente não está conseguindo se ajudar, vocês fiquem sabendo que é uma habilidade que dentro da competência com PA e dentro da competência com PG é interessante construir. Ou a gente pode ficar no nível muito básico, mas a gente vai tentando fazer o raciocínio aritmético, o raciocínio algébrico, né? E se ajudando aqui nesse trabalho. É isso que a gente está tentando. Se não tiver claro algum pedacinho aqui, sempre pode interromper e perguntar. Próximo aqui. Vamos falar de PA e de PG. Tem duas propostas de questão agora para fixar o conceito. Vocês têm a fórmula da aula passada. Eu, de propósito, não publiquei elas aqui.
Espero que vocês tenham elas aí no daily board de vocês, na anotação de vocês, e tem aí duas questões. A primeira, qual o nono elemento da progressão 3813? E depois, questão 2, qual o nono elemento da progressão 3981? Então, 5 minutinhos para tentar fazer. A ideia é aplicar esses conceitos aí nas formulações que foram publicadas na aula passada. Começou agora, tudo bem? Vou cronometrar, 5 minutos. Três minutos. Faltam 2. A Aida está colocando uma resposta aqui. O nono elemento é o número 5. É isso? Isso. Seria o 5 do PA? Então, estamos aí com uma resposta. Vamos deixar outros colegas responderem e aí a gente constrói na fórmula e depois cada um faz a sua correção aí. Tá bom. Wagner Napiá está colocando o número 42. Ana Carolina colocou 43. Nós temos aí 3 respostas já.
Último minuto. Chico, boa noite. Bem-vindo. Grande Shizu, boa noite. Na verdade, eu entrei só para cumprimentar vocês, que eu não vou ficar muito tempo, não. Não posso ficar hoje. Ah, que pena. Mas depois eu vejo a aula gravada. Você me manda o link da aula gravada. Ah, mando sim. E você trata de criticar, por favor. Oh, quem sou eu para criticar meu mestre? Gente, ó, já deu 2 minutos, né? 2 minutos, não, 5 minutos, que é o tempo aí que eu dei para vocês. Quando a gente cronometra, né? Essa questão do cronômetro é só um balizador, né? Para muitas situações aí no dia a dia, o que acontece? A cobrança do tempo sempre existe. E aqui, né, para a aula, vocês podem avaliar assim, é pouco tempo, né? Mas o que acontece? A prática vai mostrar, eu consigo fazer dentro desse tempo, não consigo fazer dentro desse tempo. São 2 exercícios de fixação aqui muito simples, né? Mas quando eu coloco aí para 2 exercícios, 5 minutos, na média de provas por aí, é um tempo que é bem desafiador. É um tempo que é abaixo da média, tá bom? E então fica mesmo um tempo apertado. Agora eu vou pedir aí para quem está com a colinha no diário de bordo, né? Cantem para mim qual que é a fórmula da PA. A N igual. Ninguém está com a colinha? Ninguém anotou no Deliboard? É da aula passada, gente. Não. Então vamos lá. Ó, A1, primeiro, como é PA, soma. Soma o quê? Quantidade menos 1 que multiplica a razão. Essa é a formulação da PA, né? Na PG, a gente tem aí o primeiro elemento que multiplica, eu vou colocar um sinalzinho de um ponto, né? Que multiplica a razão Q, no caso elevado a, vou colocar aqui, ó, n menos 1, entre parênteses, só para deixar bem claro. O Fagner publicou aqui a PA. E faltou só o parênteses lá na digitação, Fagner. Tudo bem? Então vamos lá aqui, ó. Eu vou para o próximo. Copiar essa fórmula. Eu venho aqui, né? E abro uma caixa de texto. Inserir. Uma caixa de texto. Ctrl V. Então a gente já tem a fórmula. E antes dela, a gente tem uma sequência, que aqui já foi falado que é uma PG, 38PA, perdão, 3813. Então, nós temos aqui uma sequência que é 3, 8, 13. Uma
primeira observação, gente, nessa sequência simples aqui, a gente está encontrando, não é? Uma PA que é crescente. Então, o próximo número, ele é um número maior, né? Pode ser uma PA decrescente. Quando a gente fala de subtrair, também pode ser uma PA para uma PG decrescente. Na minha concepção, quando a gente fala de soma, a soma envolve adição e subtração, né? Então, a PA, ela cresce de forma somativa, mas pode ser aí uma adição ou uma subtração. Nesse caso, nesse exemplo, o que acontece? A gente tem uma progressão que cresce, né? E quando a gente tem a formulação anotada, para nós, a formulação passa a ser um orientador, né? A gente tem a N, a gente tem A1, a gente tem N, que são as variáveis, e tem R. A gente tem essas 4 variáveis aí nessa sequência. Então, quando ele pergunta por um próximo, esse próximo pelo qual ele está perguntando é alguma coisa que a gente não sabe, é a nossa interrogação. E quando a gente fala de primeiro, qual que é o primeiro elemento dessa progressão, gente? Isso, o Fagner colocou lá, o número 3. E quando a gente fala de quantidade, a gente olhando aqui no... Qual o nono elemento da progressão? Que quantidade que a gente está perseguindo aí, gente? 9, Stephanie, legal. E olhando a progressão 3, 8, 13, qual que é a nossa razão de progressão? Qual é o número que é uma constante e que ele vai se somando e construindo essa progressão, gente? 5, né? 3 mais 5 dá 8, 8 mais 5 dá 13, e assim por diante, né? O próximo número, que seria o quarto dessa progressão, seria 13 mais 5, né? 18. Tá claro até aqui, gente? Alguma pergunta? A gente leu o enunciado, a formulação é uma pista. Nessa pista a gente tem as variáveis, são 4 variáveis, né? A N, A1, N e R. Se dessas 4 formulações, 3 são publicadas, então a gente tem aí uma equação cuja incógnita, aquilo que a gente não sabe, é determinável. Se de 4 variáveis eu não sei 2, com uma formulação apenas, é impossível de determinar. Mas de 4 variáveis, 3 estão publicadas, essa que a gente não sabe, ela pode ser determinada. Pergunta, gente? Então, ó, o que a gente tem agora? Essa igualdade vai implicar em outra igualdade. A N igual... Quem que é o primeiro? A gente começa a substituir pelos valores que a gente determinou. O primeiro elemento, nesse caso específico, é 3. Esse número ele vai ser somado, entre parênteses aqui, um N que vocês já me deram é o nono. É o nono, menos 1. Esse 1 é uma constante da fórmula, sempre vai ser 1, que multiplica a razão 5. Está claro aí a substituição dos valores determinados na nossa formulação? Cada uma das variáveis é a pista. A gente lê o enunciado, identifica tudo que está publicado e depois substitui na formulação. Aí, uma vez substituído, né, quando a gente tem uma só, por aquela
pelas regras, né? Recordando aí a questão do princípio da operação inversa, pelo princípio da operação inversa, a gente vai descobrindo o que fazer, qual aritmética aplicar, e no final a gente vai ter um número só. Esse número só é o valor que a gente está perseguindo. Para substituição, está claro, gente? Essa fórmula é fixa, não muda nunca no caso do PA, é isso? Isso. Identifiquei que é uma PA, não é? A situação para busca de solução é uma PA. Um plano de negócios que ele cresce somando, isso poderia ser, qual a projeção do faturamento para setembro, não é? Aí que seria o nono elemento de uma projeção de 12 meses. Então, essa poderia ser uma pergunta, e na hora de utilizar, Renata, seria o quê? Essa formulação. Identifiquei que é uma PA. Meu plano de negócios, ele está fazendo o quê? Crescer 5 toneladas por mês, então eu estou trabalhando com uma constante somativa. Então, estou trabalhando numa progressão aritmética. Vamos resolver, continuar resolvendo? Eu vou, para minha facilidade aqui, construir tudo na primeira linha. Quer dizer, nessa linha mesmo. Então, essa igualdade que a gente substituiu valores, ela vai implicar numa outra igualdade. Esse AN que a gente não sabe, ele é igual, né? Desses números que a gente colocou aqui, o que a gente opera primeiro? O Alex colocou aí os parênteses, né? Então, existe uma ordem de prioridade das operações, mas quem muda a ordem de prioridade das operações nas sentenças matemáticas é os parênteses. Então, nesse caso, a operação que está dentro do parênteses, nessa linha aqui, é o 9 menos 1. Então, 9 menos 1 a gente já pode operar. É uma continha que a gente pode fazer aí, 3. Dentro do parênteses, sobra 9 menos 1. 9 menos 1 é 8, que multiplica 5. Está clara a operação que foi feita, gente? E por que ela foi feita? Então, vamos lá. Eu tô confiando numa resposta só. E, na sequência agora, a gente tem uma soma e uma multiplicação, né? Duas operações aritméticas aí. Na prioridade que a gente aprendeu, né? Qual das duas operações a gente faz primeiro? A soma ou a multiplicação? Fagner respondeu também, multiplicação. Alguém não tem isso claro? Então, vamos lá. Então, 8 vezes 5 dá quanto? Que é a multiplicação que lá está. 40. Isso aí. Opa, duas pessoas respondendo. Legal. Então, 40 é o resultado de 8 vezes 5. E essa igualdade aí, a n igual a 3 mais 40, implica na próxima igualdade que a gente vai estar colocando aqui. Vou esticar essa caixa de texto, eu volto para lá, estou fazendo tudo isso dentro do próprio slide. Então, esse elemento AN, que no nosso caso é o nono elemento, ele é igual a E. Se a gente está perguntando pelo nono, a gente está perguntando pelo A9. O primeiro é A1, o segundo é A2, o terceiro é A3, e ele está perguntando pelo nono. Então, para deixar claro, esse AN, no nosso caso agora, é o A9. Esse A9, ele é igual a 40 mais 3, ou 3 mais 40. Então, para quem respondeu 43, é o correto.
Essa é a resposta. Então, naquele exercício do slide anterior, qual o nono elemento dessa progressão? Não é? A fórmula nem estava aqui, ela tinha que estar no diário de bordo de vocês. Então, o nono elemento dessa progressão é o 43. Gente, ó, numa PA, o que é muito comum, se vocês forem para um concurso, poxa, é PA, então eu não lembro da fórmula. Aí eu vou construir essa progressão um a um. Então a gente já sabe que o quarto é 18, 18 mais 5, 23 é o quinto, 23 mais 5 é 28, é o sexto, 28 mais 5 é 33, é o sétimo, 33 mais 5 dá 38, 38 mais 5 dá 43, não é? Aí, uma progressão, principalmente a aritmética, ela pode ser projetada dessa forma, elemento a elemento, e a gente chega no mesmo resultado, é um caminho. Mas se vocês estiverem num concurso, o que acontece? Se vocês tiverem mentalizado, memorizado a fórmula, o caminho mais curto é fazer pela fórmula. Então, aqui, nesse exercício, a gente foi até bonzinho, a gente perguntou pelo nono, não é isso? E o que acontece? Ele podia estar perguntando pelo 24º, ele poderia estar perguntando pelo 16º, e aí o que? A gente vai fazer 16 continhas para chegar no 16º, e a cada conta que a gente faz, o que acontece? Aumenta a probabilidade de erro. Então, se a gente voltar aqui para o que a gente acabou de realizar, então a gente fez uma operação do 9 menos 1, uma conta. Depois a gente fez uma segunda operação do 8 vezes 5, segunda conta. Depois a gente fez uma terceira operação do 40 mais 3. E a gente chegou na resposta, né? Quando a gente fala do nono, do jeito que a gente fez, a gente foi atrás do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono. A gente fez 6 contas demais, mas poderíamos, pela quantidade de operações, a gente começa a aumentar a probabilidade de erro. Tá claro, gente? Alguém quer perguntar algo? Alex, no caso, seja qual. Vamos supor que você está fazendo um plano de negócio de 24 meses, não é? Você vai estar construindo um a um, você vai ter calculadora, vai ter. Como que é? Uma planilha eletrônica ao teu favor, né? Mas, de repente, numa apresentação, você precisa ter claro lá como que o teu plano de negócios ele cresce e você precisa ter segurança, né? E se você sabe que se fez via PA, então você tem como melhor falar das projeções, por exemplo, não é? E para um concurso, um vestibular, sempre vai ser mais números. Certo? E no exemplo que é construir a sequência, a gente fez 6 contas e usando a formulação aqui, a gente usou apenas 3 continhas. E a gente chegou no resultado mais rápido. Opa, o Alex foi buscar um café para nós. Obrigado. Vamos fazer a PG? Posso virar a página para PG? Alguém quer perguntar algo? Até fazer a fórmula eu entendi, eu anotei. Agora só preciso pensar depois em como associar a PA, né, para fazer uma conta para saber que eu tenho que usar essa fórmula. Mas eu não assisti a aula ainda, professor, depois eu tiro minhas dúvidas. Mas você percebeu aqui, ó, que do 3 para o 8 aumentou 5 números, Renata. Depois Sim, do isso eu 8, consegui. Só do que 8 para o 13, mais 5 números, né? eu não tinha acesso à fórmula ainda, porque eu não cheguei a assistir a aula. Então, eu tinha feito associação somando como você fez, o senhor fez agora. De 5 em 5, eu tinha entendido, estava somando de 5 em 5. Agora, já Certo. a PG eu não associei nada, que eu não consegui entender. Vamos chegar lá agora para entender.
Então, todo mundo pode fazer dessa forma, mas, como eu disse, é uma fórmula mais lenta. E se a gente conhece as formulações, a gente dá velocidade aí para o nosso raciocínio. Certo? E a gente está... Esse é o primeiro exercício depois da formulação, Renata, né? Então, a gente está se familiarizando, não é? Então, voltando aqui, ó, formulação da PG, da progressão geométrica, né? Aquele AN, que é o elemento a ser determinado, né? O A1 é o primeiro, Q é a razão, o valor que multiplica, e N é a quantidade. Essa formulação a gente vai usar aqui para o 3981. Então, vamos lá para esse slide aqui. Eu vou inserir uma caixa de texto aqui. Então, a gente tem o 3981. Todo mundo percebeu que é um APG? Identifica que é um APG? O circunflexo, Alex, é, dentro da modernidade aí, o símbolo da potência. Toda vez que a gente tem 3 circunflexo 2, é 3 elevado a 2, 3 elevado à segunda. 3 circunflexo 8, é 3 elevado à oitava. Dessa forma que eu estou trabalhando aí, a gente está trabalhando em linha, sem caractere especial nenhum, então a gente usa essa novidade aí para esses novos tempos aí. Agora eu pergunto novamente. Tá claro para vocês que é uma PG? Ou não? Alguém consegue enxergar aí qual que é o próximo número? Depois do 81. O Fagner já deu a resposta final, 6561? Mas agora eu perguntei, qual que é o próximo número? O quarto elemento aí dessa PG. Do 6561, eu não estou falando nem se está certo ou se está errado, né? Então, vamos usando os miolos e eu tenho certeza que eles vão ficar potencializados. O 6561 já é o próximo? Por que, então, Fagner, é o próximo para você? O primeiro elemento é 3, o segundo elemento é 9, e o... você fez 81 elevado ao quadrado? Entendi. Tá. Então, a ideia é do 3 para o 9, a gente tem uma razão de crescimento multiplicativa, não é? Qual é o número que multiplica o 3 e dá 9? 3, não é? Aí, esse mesmo número, a gente tem o 9. O 9 multiplicado por 3 dá 81. Então, a razão de crescimento é esse 3. O número multiplicativo é o 3. Então, o 81 vezes 3 vai dar que número? 27 do... Verdade. Muito bem, ó. A gente não tem um matemático. Um erro meu aqui. Perfeito, Chico. Errei na digitação.
Estou até digitando na tela do computador errado. Muito obrigado, Chico. Ó, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Tá vendo? Eu falei para vocês, eu erro também. Aí 27 vezes 8 é 81. Tá claro? Apesar da confusão aqui, espero que isso não esteja dando nó na cabeça de ninguém. Esse pedido de não dar nó na cabeça de ninguém foi impossível agora. Impossível. Ó, o Fagner tinha feito errado. Tá vendo? Eu erro aqui. E eu errando aqui não significa que tudo que um professor faz, ele está certo. Eliana, boa noite, bem-vinda. Então, todo mundo descobriu 27. E o Chico chamou atenção aí para o 27. E a gente precisa ficar atento a isso daí, porque podemos ter erros aqui. E se, por exemplo, existe um erro até numa prova de concurso, se vocês têm segurança de que esse erro está lá, então vocês precisam fazer o quê? O recurso. Vocês têm aí de 48 horas a 72 horas para entrar com recurso e ganhar aquela questão para vocês, né? E uma questão em concurso, em vestibular, faz vocês saltarem na frente de muita gente. Então, perfeito, 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27, é tabuada do 3, hein, gente? 27 vezes 3, 81. E agora, qual que é o próximo número? Isso, 243. Pode ter dado uma confusão, mas espero que a gente tenha se reorganizado. E com o erro, espero que todo mundo aí tenha aprendido, né? Várias coisinhas ao mesmo tempo. Então, esse próximo número é 243. Principalmente numa situação de IPG, a gente vê que construir aí o nono elemento nessa situação dá mais trabalho. Agora vamos utilizar a fórmula. Então, a gente tem aí o AN igual, falando da fórmula, né? O A1 que multiplica a razão Q. Opa! A razão Q elevado a N menos 1. Essa é a formulação. Aí, essa igualdade aqui, ela implica numa outra igualdade, que é o caso da substituição que a gente vai fazer. Então, o AN, de novo, a gente não sabe. Nesse caso, nesse exemplo. Opa! A gente não sabe. Agora, qual que é o primeiro elemento, gente? O A1. 3. Legal. Qual é a razão? 3. Igual a 3. E depois, qual que é a quantidade mesmo? N igual 9. Legal. Tá claro isso para todo mundo? Localizando os elementos no enunciado? A razão de crescimento é 3, aquele número que ele é utilizado por toda a progressão, né? Se fosse um plano de negócios onde o crescimento é 6% ao mês, o fator de crescimento é o número índice, né, de 6%, 0,6 mais 1. Então, a gente usa lá o 1,06. Então, a cada mês, né, a razão Q é 1,06, para um crescimento de 6% ao mês. Nesse caso daqui, está crescendo o triplo, né? O segundo mês é o triplo do primeiro, o terceiro mês é o triplo do segundo, e assim por diante. É um crescimento aí de 200%.
Identificação de elementos, gente, tá claro? Posso prosseguir? Então, vamos substituir. Qualquer coisa é só interromper. Então, ó, primeiro elemento é o 3. 3 que multiplica a razão 3, né? Existe coincidência de serem os mesmos números. E agora, esse número ele é elevado ao quê? A n menos 1. N, a gente já viu que é 9 menos 1. Aí eu pergunto para vocês de novo, no que a gente aprendeu, qual é a operação que a gente vai fazer agora? Parênteses, isso aí. Muito bem. Então, aquela igualdade, a n igual 3 vezes 3 elevado a 9 menos 1, vai implicar o quê? Nessa outra igualdade, a n igual 3 vezes 3 a gente não opera, porque a gente vai fazer o quê? Como foi dito aí, a prioridade da operação é o parênteses, e dentro do parênteses a gente tem o quê? O 9 menos 1. 9 menos 1 é 8. Se a gente já fez a operação dentro do parênteses, o parênteses cai. E aí, de novo, agora sobraram, não é? Duas operações, uma de potência e outra de multiplicação. Qual que eu faço primeiro? Potência, né? A minha dica é assim, quando só aparecem as operações, aquela que a gente aprendeu por último, a gente faz primeiro, né? A sequência aí, a gente soma e subtrai, depois multiplica e divide, depois a gente faz potência e raiz, né? Então, o que a gente aprendeu por último? A raiz e a potência. Então, essa, numa expressão numérica, a gente opera primeiro. Depois, na sequência, sobrou multiplicação e divisão, a gente faz na sequência. E depois sobrou soma e subtração, é a última operação a ser realizada. Então, vocês estão falando, vamos fazer agora a potência. O Fagner está falando da multiplicação. A potência a gente aprende depois da multiplicação. Então, a gente vai fazer a potência primeiro, Fagner. Foi errado. Ok. Então, vamos lá. Numa calculadora aí, dependendo da calculadora, vai aparecer na potência o circunflexo. Mas em outras calculadoras aparece lá o x elevado a y ou y elevado a x. No meu caso, da minha calculadora, aqui é o x elevado a y. Então, 3, essa tecla. E no display da calculadora, quando a gente digita lá o x elevado a y, no display vai aparecer o circunflexo. E aí a gente está elevando a oitava potência. E sinal de igual. Aí sim vai dar o 6561. Então vai ficar assim, que a n é igual a 3 que multiplica 6561. Todo mundo chegou aí? Todo mundo conseguiu fazer? Eu estou facilitando a minha digitação aqui, Fagner. Estou fazendo tudo na mesma linha. Alguns, ou na escola, a gente está mais acostumado a fazer uma sentença embaixo da outra, né? Não sei se foi essa a pergunta. Então, agora sobrou a multiplicação. E a gente faz agora essa conta, não é? De vezes.
Então, esse nono elemento, ele é igual, nessa situação, 6561 vezes 3 dá quanto, gente? R$19.683. Para todo mundo? Ah, se eu tiver a divisão e a multiplicação, sim. Tanto faz aí a sequência, Alex. Você pode dividir primeiro e multiplicar, ou multiplicar e dividir. Então, para o exercício 2, a gente fez o primeiro exercício de PA e o primeiro exercício de PG. E a gente está construindo esses elementos. Normalmente, o que era mais comum era entupir vocês agora de exercícios, né? Para vocês fazerem esses exercícios. Mas a ideia é se apropriar, né, da lógica, ter aí o caderno de vocês com anotações. Para quem não tinha essas fórmulas, meu conselho é que tenha essas fórmulas no Daily Board e que ela possa sempre estar à mão e vocês tenham muito claro o que é cada elemento dessa situação. E aí a gente vai, o quê? Interpretando o contexto, substituindo na fórmula e fazendo as operações. Quando a gente descobriu aí os valores, o que resta é só a parte operacional, né? Fazer as contas. Pergunta, gente. Tá claro que eu também erro, gente? Eu costumo dizer que professor é o bicho que mais erra, Jesus. Só que é o seguinte, o professor é igual o goleiro do time, né? O atacante ele escuta 10 vezes, não acerta uma vez, mas se ele fizer um gol, ele é endeusado. Agora, o goleiro, se ele fizer 10 defesas impossíveis e falhar em uma, ele vai ser criticado, né? Então, o professor e o goleiro estão no mesmo barco. Verdade. Aida levantou a mão, pois não? Desculpa, professor, foi errado, eu apertei aqui sem querer. Ah, tá bom, mas pode interagir, por favor. Então, eu vou virar a página, gente. Posso? Seis minutos agora, né? E essa projeção aí, ela é mais aplicada, e são só para 3 meses, né? Então, vendas em janeiro, fevereiro e março. Produção de 1.000 peças, com crescimento de 100 peças por mês. E depois, na habilidade 2 lá, faturamento dos mesmos meses, janeiro, fevereiro e março. Receita inicial de 2.000. Essa receita, ela cresce 5% ao mês, não é? Quais são os valores dessas projeções? Os valores para janeiro, fevereiro e março. 3 minutos para cada uma, gente. Cronometrando. Tentem fazer. É bem simples. Xizu, me despeço, boa noite, obrigado aí pela companhia. Eu agradeço. Você viu que tua participação foi preciosa aí já, hein? Pois é. E os colegas, alunos aí também, né? Bom final de aula para vocês. Na próxima terça, se Deus quiser, a gente. Acho que na próxima terça eu nem vou poder. Na próxima terça eu vou ter aula lá na Flamingo. Ah, tá. Porque amanhã eu vou ter que fazer um procedimento, né? Com anestesia e tudo mais. Então, eu pedi para a Lucimar dar um jeito de trocar para mim. Então, eu estou trocando amanhã com a próxima terça. Então, amanhã eu não vou, mas na próxima semana eu vou terça e quarta. Ok. Tá tudo bem aí, Francisco? Sim, meu PSA deu muito alto e o médico pediu uma ressonância multiparamétrica e nessa ressonância multiparamétrica acusou um nódulo na próstata. Então, vou fazer uma ultrassom com biópsia amanhã. Ok. Beleza? Tá bom, boa sorte aí. Valeu, obrigado. Até a próxima. Até.
Vamos lá, gente. Vou cronometrar a partir de agora, ó. 6 minutinhos para fazer H1 e H2. Isso está bem fácil, não precisa nem usar fórmula. Último minuto, gente. Deu tempo. Vamos lá. Para H1, né? Janeiro é 1.000 peças. Cresce 100 peças por mês. Qual é o valor de quantidade de peças produzidas em fevereiro? 1.100. Legal, Stephanie. Né? Opa, Fagner. Primeiro mês é aqui, ó, crescimento de 100 por mês, 100 peças por mês. Então, se em janeiro eu tinha 1.000 peças, em fevereiro cresceu 100, eu vou ter 1.100. E em fevereiro eu vou ter quanto? Opa,
1.100. E a Stephanie colocou aí 1.200. Então, essa é a lógica para esse crescimento de H1. Né? É uma PA, que está crescendo o quê? Ela não está crescendo 100 vezes, ela está crescendo 100 por mês. Então, é um princípio somativo, né? Então, é uma adição que está acontecendo. Então, janeiro, 1.000, fevereiro, 1.100 e março, né? 1.200. Ficou claro aí para H1? Ok. Então tá. Vamos lá, então, para H2. Agora cresce 5% por mês. Se cresce 5% por mês, gente, qual que é o valor de H2? Em janeiro é 2.000 e em fevereiro é 2.100. É isso aí, Stephanie. E se de novo cresce 5% sobre 2.100, qual é o valor de março? 2. Opa! Isso, Alex. 2.205. Legal, Nathalie. É 2.205, não é? Porque 5% de 2.000 é 100. Então, cresceu 5%, vai para 2.100. Depois, 5% de 2.100 é 105. Então, sobre 2.100 eu somo 105, vai dar 2.205. Perfeito. Então, janeiro, 2.000, fevereiro, 2.100 e março, 2.205 reais, né? De faturamento. Tá claro? Perguntas? Então, eu vou virar a página. Então, gente, porcentagem e fator de aumento, né? Essa PG foi uma porcentagem de 5%. Então, a gente tem aí um fator, né? Cada pedaço de uma multiplicação é um fator. Caiu o sinal, professor, mas corri para entrar novamente quando voltou. Depois revejo tudo. Isso, Juliana, né? Acontece, né? E o que até eu posso cair, né? Até eu posso cair. Eu tive numa entrevista, foi o que no mês retrasado, né? E a internet dos entrevistadores caiu por 9 minutos. E eu fiquei lá firme na minha fé que eles iam voltar. E eles voltaram e terminaram a entrevista, né? A entrevista valia 80 pontos e eu consegui 72 pontos. Eu fiz um recurso por causa da queda, né, do sinal por parte deles, né? E cair o sinal faz parte. Vocês vejam aí em alguns programas com entrevistados virtuais, né? A conexão do entrevistado virtual muitas vezes cai, né? Ou se não é a conexão, o som ele não fica bom e assim por diante. Então, faz parte aí da nossa nova realidade. E no nosso caso aqui está gravado. E uma vez gravado, a ideia é que vocês vejam e revejam, né? Que vocês tenham essa multiplicação, essa ação, né? Do ver e rever. Então, no exemplo anterior, 5%. E a gente está falando de fator de aumento. O que é um fator? É cada pedaço de uma multiplicação. Aquela velha fórmula lá do segundo ano do ensino fundamental, que a ordem dos fatores não altera o produto, não é? Cada pedacinho, 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12, 4 vezes 3, 12 também. 3 é um fator
e 4 é um fator. A ordem dos fatores 3 e 4 pode ser de ordem crescente 3 e 4, não é? E é um produto, então 3 vezes 4, 12. Se eu mudar essa ordem para 4 vezes 3, o resultado não altera, né? A gente poderia falar assim, a ordem das parcelas não altera a soma, né? 1 mais 3 é 4. E 3 mais 1 é 4. 1 e 3 são parcelas dessa soma. E, no caso, cada pedacinho de uma multiplicação é um fator. E multiplicação por 1, o que acontece quando a gente multiplica alguma coisa por 1? Qualquer número multiplicado por 1 sempre dá o mesmo valor. Isso mesmo. Tudo bem? E quando a gente trabalha na base 100, a gente está trabalhando com porcentagem, e na base 1 é o que a gente trabalha normalmente. Virando a página. Aí, ó. Fator de aumento. Voltando aqui. Eu falei de porcentagem e fator de aumento. No exemplo lá de 5%, né, qual que é o número índice de 5%? É 0,05. Tá claro isso para vocês? Isso não é mais novidade. O número índice é o número percentual dividido por 100. Então, 5%, 5 dividido por 100, dá o 0,05. E se a gente soma 0,05 mais 1, vai dar 1,05. 1,05 é o fator de aumento para o quê? Crescimento de 5%. E por que é importante isso, esse fator de aumento? É que numa projeção de vendas, como foi colocado aí, de faturamento, crescimento de 5%, então, a razão de progressão, né? Se eu multiplicar 2.000 vezes 1,05, a gente vai ter o 2.100. Se eu pegar o 2.100 e multiplicar por 1,05, a gente vai ter o 2.205. E aí, assim por diante. Então, a razão de progressão para um crescimento de 5%, a razão de progressão é 1,05. Em outras palavras, outras pessoas chamam isso de fator de aumento. Ficou claro? (5%), número índice, 0,05. Soma 1, vai dar 1,05. E 1,05 vezes 2.000, 2.100. 2.100 vezes 1,05, 2.205. E assim por diante, para os outros meses. Agora eu vou virar a página. Um exercício aqui, ó. Questão 1. Certo gestor necessita projetar dados populacionais para os próximos 10 anos. Dessa forma, tomará por base dados reais da última década, para realizar a projeção. Quais são os conhecimentos matemáticos necessários? Então, a resposta correta é a B, porcentagem e progressões. Então, isso daqui é uma amostra de um trabalho do semestre passado, onde a gente teve 25% das respostas para A, 9% das respostas para C e 16% para D de dado. Mas a resposta correta é porcentagem e progressões. Porque toda população ela cresce de forma multiplicativa. Matou minha dúvida da continuada, essa questão? A anterior? Ok. Tá bom, vamos lá. Então, para que a gente trabalhe com população, tem gestores que trabalham o quê? Somando, né? Dividindo. Mas, na verdade, a gente precisa trabalhar toda a população, ela cresce de forma
exponencial. O que pode fazer com que a gente erre ou não tenha aí a projeção muito acertada é quando a gente erra no fator de crescimento. E hoje o fator de crescimento das populações, principalmente no Brasil, elas estão cada vez mais afetados, né, por uma série de comportamentos. Tanto que a projeção de população do Brasil para esse último censo era uma, e depois o número obtido, de fato, ele ficou muito mais abaixo. Acho que já é a terceira vez, né, que o que é projetado, o número populacional projetado, ele é muito maior. E sendo aí muito maior, então a gente às vezes superestima uma projeção. E para algumas realidades, aí, se vocês forem gestores de cidades, gestores de estado, né, amanhã ou depois, vocês vão precisar ter esses dados populacionais. Tem estados que crescem mais do que a média Brasil, mas o Brasil ele está crescendo nas últimas décadas. Aí acho que já é a terceira década consecutiva que a projeção populacional ela fica menor do que o que é estimado. A gente usa lá o índice de crescimento e projeta, né, para 10 anos. E quando a gente projeta para 10 anos, a gente vai chegar num número muito menor, né, na realidade, porque tem uma série de fatores aí que estão afetando o número da população do Brasil. Próxima, exercício 2 aqui. Em 2011, a população do Brasil era 198 milhões e no ano de 2021 éramos 215 milhões. Né? Qual a população estimada para 2016? O que é muito comum quando a gente não sabe é pegar 198 e somar com 215. Soma e divide por 2, a gente fala da projeção estimada para o meio desse período. Então, a gente está falando, quando a gente soma e divide, a gente está falando no meio aritmético. Agora, na verdade, a gente precisa descobrir qual é o número que multiplicou 198 para dar 215. E depois descobrir o meio geométrico desse número para a gente obter o valor. Se a gente soma e divide, a gente chega lá num número que é esse daqui, ó, 206,05. Fizeram essa conta? Somam 98 mais 215 e divide por 2, gente. Então, essa correção daqui ela está errada. Que número que deu? Quem está com a calculadora aí na mão? 198 mais 215. 413. Divide por 2, Alex. 206,5, não é? Opa, 413 dividido por 2? R$ 206,5. Isso. Então, ó, esse 2065 é o meio meio aritmético. E é o jeito errado de fazer. Então, essa correção daqui, nesse slide, ela está errada. Né? O item D é o meio aritmético. Agora, se a gente fizer o cálculo do meio geométrico, vai dar aí o item B, 206,3. Tá claro isso, gente? Sempre o meio geométrico ele é um pouco mais baixo. O número que multiplica 198 para dar 215, né? Para a gente saber o meio geométrico, desse número a gente extrai a raiz, e aí a gente aplica sobre o inicial, a gente vai descobrir o meio. O meio vezes esse valor obtido vai dar o valor final, e que é como as populações crescem. A gente está aí no horário, né? A gente tem alguns slides aqui pela frente, a gente não conseguiu entrar em função de segundo grau, a gente entra na próxima aula por causa do horário.
O resumo dessa aula seriam os meios geométricos e a função quadrática. Então, fica para a próxima aula e a gente pode esclarecer alguma coisa do que a gente já fez até agora. E desse ponto, desse exercício do meio geométrico, a gente retoma esse exercício na próxima aula para fixar melhor esse conceito e a gente introduz já a função quadrática ou a função de segundo grau. Pergunta, gente, do que foi dado. Tá bom esse caminhamento para vocês? Alguém quer esclarecer algo até aqui? Alguma proposta de encaminhamento? Nada? Acho que caiu, né, Nathalie? Acho que caiu. Aí, ó, para encerrar, uma palavrinha de vocês aí, pelo menos, seja aqui no chat ou de microfone aberto, falem sobre a aula de hoje. O Alex está organizando as ideias, né? Veja e reveja o teu diário de bordo, veja e reveja essa aula, faça as suas anotações. Ana gostou, foi ótima. Alex vai ter que rever tudo, faz parte. Anotações atualizadas, gostou? A Aida achou a aula boa. Então, a gente está levando nesse ritmo, espero que seja um ritmo que não esteja agredindo ninguém. A Ana achou a aula produtiva, que bom. Então, é essa a ideia. Mas qualquer crítica é sempre bem-vinda. Vocês podem estar colocando e a gente vai dando novos rumos, né? E a gente pode fazer esse combinado também. Dado 21 horas, a gente pode, na necessidade, se alguém quiser ir permanecer, eu paro de gravar e a gente pode estar esclarecendo o que não ficou claro. Ficou com dúvidas o próximo. Vamos esclarecer. Se no ver e rever não for possível, Fagner, então lembre-se, né? Na próxima aula a gente pode retomar, ou ainda hoje a gente pode ver alguma coisinha aí. Eu agradeço a participação. Só para formalização, a gente encerra esse momento aqui e interrompe a gravação, certo?